Continuando hoje o conto Cortador de Bambus, da história da princesa Kaguya Hajime. Essa é a parte final. Os pretendentes. Todos os homens da região, dos mais ricos aos mais pobres, não pensavam em nada além de Kaguya Hajime. Todos a queriam para si, ou pelo menos todos queriam desfrutar o prazer de poder vê-la. Só de ouvir os rumores sobre ela, os homens enlouqueciam de amor. Mas conseguir vislumbrar a jovem não era tarefa fácil, nem para aqueles que se esgueiravam pelos muros da casa, nem para aqueles que ficavam à espreita em torno dela, ou mesmo para aqueles que na casa entravam. Incapazes de dormir tranquilamente, eles saíam de suas casas no escuro da noite e faziam buracos no muro, na esperança de ver a jovem. Contam que por isso, e a partir dessa época, a arte de cortejar uma mulher começou a ser chamada de rastejamento noturno. Mas toda a ronda em torno do lugar foi em vão. Mesmo aqueles que se atreveram a abordar os membros da família não obtiveram resposta. Um desses admiradores, um nobre, muito jovem, recusava-se a sair de perto da casa e passava dias e noites sem se mover do seu posto. Alguns pretendentes com afeição menos profunda pela jovem percebiam que essa corte era infrutífera e paravam de visitar a casa. Mas 5 dos pretendentes, homens conhecidos, persistiram em sua busca incansavelmente com uma dedicação que nunca se abatia. Eram eles o príncipe Ishizukuri, o príncipe Kuramuki, o ministro da justiça Abi no Miyuki, o conselheiro-chefe Otomo no Miyuki e o conselheiro Izonakami no Maratori. Sempre que esses homens escutavam falar de uma mulher que fosse ao menos moderadamente bonita, e o país tinha muito delas, corriam para vê-la. Quando ouviram falar de Kaguya Hajime, desejaram tão ardentemente encontrá-la que pararam até mesmo de se alimentar, dedicando todo o seu tempo a meditar. Perambularam sem rumo em torno da casa, mesmo sabendo que provavelmente nada viria dali. Escreveram cartas para a jovem que ela nunca se dignou a responder. Criaram odes lamentando a sua condição. Mesmo sabendo que era tudo em vão, eles insistiram na corte a Kaguya Hajime, sem desanimar diante dos obstáculos, sem se abalar com a neve caindo e o frio do inverno ou com o sol ardente e as tempestades de verão. Um dia, eles pediram que o cortador de bambu fosse falar com eles, e se ajoelharam juntando as mãos em súplica, implorando um ao ancião: "Por favor, dê-me a mão da sua filha." Mas o cortador de bambu respondeu: "A menina não nasceu de mim, então não é obrigada a seguir as minhas vontades." E assim se passaram dias e meses. Diante disso, os cavaleiros retornaram às suas casas, onde fizeram súplicas aos deuses, pedindo que seu amor fosse correspondido ou que conseguisse esquecer Kaguya Hajime. Não importava o quanto tentassem, eles não conseguiam esquecê-la. E apesar do que o pai havia dito, não acreditavam que ele deixasse a jovem permanecer solteira. Por isso mantinham a esperança. O ancião, vendo o ardor desses homens, disse a Kaguya Hajime: "Minha preciosa criança, eu sei que você é uma divindade com forma humana, mas não poupei esforços para que se tornasse uma dama exemplar. Você deixaria de ouvir os conselhos de um ancião? O que o senhor poderia me pedir que eu não consentisse?" A jovem respondeu: "Divindade em forma humana? Nada sei sobre isso. Para mim, meu único pai é o Senhor." "Que felicidade ouvir isso!" exclamou o ancião. Eu já tenho mais de 70 anos e não sei se morrerei hoje ou amanhã."
Neste mundo é costume que homens e mulheres se casem e constituam família. Por que você se recusa a se casar? Como eu poderia fazer isso? Kaguya me perguntou. Você é um ser que se transformou. É verdade. Mas hoje tem um corpo de mulher. Enquanto eu estiver vivo, você pode, se preferir, permanecer solteira. Mas um dia você ficará sozinha. Esses cavaleiros vieram aqui lealmente por meses, alguns anos. Escute com atenção o que eles têm a dizer e escolha um para ser o seu marido. Só o que sei é que me arrependerei se eu me casar com um homem sem estar segura dos meus sentimentos por mim. Não importa que sejam homens distintos, não quero me casar com nenhum deles sem ter certeza da sua sinceridade. Eu também penso assim. Mas que sentimentos um homem deve ter para que você deseje se casar com ele? Todos esses cavaleiros já demonstraram uma devoção fora do comum. Se quer saber que sentimento eu busco, bem, não peço nada extraordinário, disse Kaguya Hime. Todos os 5 homens parecem ser igualmente corteses. Como eu poderia dizer qual deles é o mais merecedor? Se algum dos 5 me trouxer uma coisa especial que eu gostaria de ver, saberei que a sua afeição é a mais nobre e me casarei com ele. Por favor, diga-lhes isso se voltarem aqui. É uma solução excelente, aprovou o ancião. Ao entardecer, os pretendentes se reuniram perto da casa. Um tocou flauta, outro cantou uma música, o terceiro cantou lendo uma partitura e os outros assoviaram e marcaram o ritmo com seus leques. O ancião apareceu quando esse concerto ainda estava em andamento e anunciou: as suas visitas durante todos esses meses e anos muito honraram a minha humilde casa. Disse a Kaguya Hime que atualmente a minha vida é tão frágil que hoje ou amanhã pode ser o meu último dia na Terra. Portanto, sugeri a ela que reflita e escolha um dos senhores como marido. Entretanto, ela quer ter certeza da magnitude dos sentimentos de vocês, o que me parece correto. E disse que se casará com aquele que provar a sua superioridade, trazendo-lhe algo especial que ela gostaria de ver. É uma boa ideia, pois assim nenhum dos senhores poderá se ressentir da escolha que ela fizer. Os 5 homens concordaram que era uma sugestão excelente. O ancião relatou a Kaguya Hime o que havia acontecido e ela declarou: eu gostaria que o príncipe Shizukuri fosse à Índia buscar a tigela de pedra que o Buda usava para pedir comida. O príncipe Kuramoki deve ir à ilha de Honora, no Mar Oriental, e trazer um ramo de uma árvore que só cresce lá. Ela tem raízes de prata e o tronco de ouro, e seus frutos são pétalas. O ministro Abe no Miyushi entrará um manto feito com pele de ratos de fogo chineses. Peço a Otomo, o conselheiro-chefe, para me trazer a pedra preciosa com 5 cores, encontrada no pescoço de um dragão. E Izonokami, o conselheiro, deve me presentear com um amuleto carregado por andorinhas. Essas são mesmo tarefas duras, disse o ancião. Os presentes que você pediu não podem ser encontrados no Japão. Como eu devo dar a notícia de empreitadas tão difíceis? O que é tão difícil assim nelas? Perguntou Kaguya Hime. Vou falar com eles, seja como for, disse o ancião, e saiu de casa. Quando relatou aos cavaleiros o que se esperava deles, todos exclamavam: por que não dizer simplesmente: fiquem longe da minha casa? E assim partiram desgostosos. E assim termina essa parte do conto.